Resumo da novela, Quando Chama o Coração, capítulo de quinta, de 2 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, capítulo de quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Mudança de coração. Ao conversar com Elizabeth no café, Abigail confessa que está realmente sentindo a pressão de ser prefeita. Ela também ainda precisa desesperadamente de um novo cozinheiro no café e de uma solução para seus problemas de relacionamento com Frank. Elizabeth quer estar ao lado da amiga, mas naquele momento ela está atrasada para a escola. Quando ela sai pela porta, Cody vem correndo em direção à porta. Antes de ir para a escola, Cody pergunta se o pastor Frank gostaria de jogar dominó no jantar semanal de espaguete. Abigail diz a ele que o pastor Frank não irá jantar com eles desta vez. Ele pergunta se eles estão bravos um com o outro, mas, sem querer entrar em detalhes, Abigail diz que a situação é difícil de explicar. Lá fora, Jack acompanha Elizabeth até a escola, e enquanto os dois planejam o jantar. Enquanto eles conversam, um homem com uniforme da polícia surge do nada e tenta dar um soco no rosto de Jack. Jack se esquiva do soco do homem e o joga no chão. Quando o homem se levanta, um sorriso malicioso surge no rosto de Jack. Jack então apresenta Elizabeth ao suposto atacante, Cabo Doug Burke. Jack explica que Doug foi um dos cadetes juniores que orientou na academia. Jack pergunta a Doug por que ele está na cidade e Doug revela que está aceitando o trabalho que Jack recusou, liderando um esquadrão da polícia montada para os territórios do norte. Elizabeth então vai para sua aula enquanto Jack e Doug vão para o salão para conversar. Perto do Mercantile, Rosemarie está pegando algumas coisas quando percebe o assistente de lei, Murphy. Com os olhos fixos em Marie Yost, Murphy não percebe Rosemarie caminhando atrás dele. Rosemarie então limpa a garganta e assusta Murphy. Ele tenta jogar fora, dizendo a Rosemarie que estava olhando para uma lata de picles. Mas Rosemarie não é boba e entende os sentimentos de Murphy por Katy. Ela diz a ele que ele deveria sair com Katy para um encontro, mas Murphy é muito tímido. Ele se acovarda e sai da loja. De volta ao salão, Jack e Doug alcançam. Doug admite a Jack como ficou surpreso ao saber que recusou a oportunidade de liderar um esquadrão do norte. Mas, tendo conhecido Elizabeth, Doug entende os motivos que Jack teve para ficar em Hope Valley. Na esperança de passar mais tempo com o amigo, Jack convida Doug para jantar naquela noite. Na manhã seguinte, Leigh Coulter, faminto, desce as escadas e encontra Rosemarie trabalhando febrilmente, martelando sua máquina de escrever. Quando ele a convida para tomar café da manhã, ela diz que está tão ocupada trabalhando em sua coluna de conselhos, que se esqueceu do café da manhã. Trabalhar no café e ouvir todos os moradores da cidade convenceram Rosemarie de que a cidade inteira precisa desesperadamente de seus conselhos. Só então ela se depara com uma carta de um dos alunos de Elizabeth perguntando como fazer com que dois adultos não fiquem bravos um com o outro. Depois de ler a carta, fica claro que ela é de Cody e que os adultos de quem ele está falando são Abigail e Frank. De volta à cidade, Jesse percebe um homem que ele nunca tinha visto antes carregando suprimentos em uma carroça. Jesse se oferece para ajudá-lo e se apresenta. O homem recusa a oferta de ajuda de Jesse, mas se apresenta como Carson Separd, um novo funcionário da ferrovia. Jesse sai e Carson volta a trabalhar carregando a carroça. Ao fazer isso, ele ouve alguém gritar cuidado, enquanto uma carruagem descontrolada passa pela rua. Carson se vira e vê a carruagem indo na direção de uma garotinha atravessando a rua. Sem se preocupar com sua própria segurança, ele corre em direção à garota, pegando-a no momento em que a carroça passa. Seu heroísmo chama imediatamente a atenção da cidade. No caminho para a escola, Cody vai para a escola, e é parado por Rosemarie, que lhe diz que sabe que ele escreveu a carta sobre Frank e Abigail. Ela também diz a ele que tem certeza de que sabe o truque para ajudar Frank e Abigail. Ela entrega a ele um poema romântico de um de seus poetas favoritos, e diz para ele colocá-lo no bolso da jaqueta de Frank. Em troca, ele pensará que é de Abigail e faíscas voarão entre eles novamente.
Cody fica encantado com a ideia e corre para colocar o plano em ação. Na escola, os alunos de Elizabeth estão ocupados desenhando a árvore genealógica. Enquanto Elizabeth cuida da aula, ela percebe que Philip deixou sua mãe fora de sua árvore genealógica. Ele explica que deixou de fora a mãe, porque ela morreu. Ela tenta tranquilizá-lo, de que ele ainda pode incluir sua mãe, mas a conversa deixa Philip desconfortável, e ele diz a Elizabeth que não quer mais fazer a árvore. Elizabeth manda os outros alunos para o recreio, para poder conversar mais com Philip. Durante a conversa, Philip revela que sua mãe morreu durante o parto. Ele diz a Elizabeth que é culpa dele que sua mãe morreu, e que é também por isso que seu pai não o ama. Elizabeth tenta garantir a ele que não foi culpa dele, mas Philip para de falar e sai para brincar com as outras crianças. Mais tarde naquele dia, Elizabeth chega ao canteiro de obras para conversar com Sunny sobre os sentimentos de Philip. Sunny fica bravo com Elizabeth por sugerir que Philip se sente responsável pela morte de sua mãe, e ele certamente nunca diria algo assim para seu filho. Ele diz a Elizabeth que ele nunca deveria ter colocado Philip na escola e vai embora. Mais tarde naquela noite, depois de vasculhar o acampamento, Elizabeth encontra Sunny no salão. Ela novamente o pressiona sobre seu relacionamento com seu filho. Ela incentiva Sunny a reconhecer verdadeiramente que Philip não foi responsável pela morte de sua mãe. Ela também o lembra que Philip ainda precisa desesperadamente de seu pai. Imóvel, Sunny dá boa noite a Elizabeth e vai embora. De volta à cidade, Abigail retorna ao gabinete do prefeito e encontra Henry Gowen sentado à sua mesa. Ele diz a Abigail que seu tempo como prefeito acabou, pois Henry acaba de receber a notícia de que a investigação contra ele foi suspensa e todas as acusações foram retiradas. A notícia deixa Abigail atordoada e sem palavras. Na manhã seguinte, Cody alcança o pastor Frank, que está ajudando Murphy a carregar uma carroça próxima. Cody vê sua oportunidade e esconde o poema de amor na jaqueta, que está pendurada na carroça. Infelizmente, a jaqueta pertence a Murphy e não ao pastor Frank. Depois de carregar a carroça, Murphy volta para a fábrica. Mas não antes de notar Katy parada do lado de fora do mercantile. Ele sorri para Katy e depois veste a jaqueta. Só então Murphy encontra o bilhete enfiado no bolso e começa a ler. Supondo que o bilhete seja de Katy, Murphy acelera pela cidade em estado de alegria absoluta. Ele encontra Rosemarie e Lei, e conta-lhes com alegria sobre o poema, e que acredita que veio de Katy. Rosemarie reconhece imediatamente as palavras e percebe a confusão. Quando Murphy sai, Rosemarie conta a Lei sobre a confusão, e ele ordena que ela conserte o problema. Na escola, enquanto Elizabeth manda as crianças passar o dia em casa, ela descobre que Wyatt está do lado de fora esperando para falar com ela. Ela já havia confrontado Ray sobre o acordo para reduzir os impostos da ferrovia. Embora inicialmente irritado com sua explosão, Ray mudou de ideia e convenceu a ferrovia a dobrar o orçamento escolar. Ele diz a ela para considerar isso um investimento nos alunos e no futuro de Hope Valley. Atrás do café, Rosemarie e Cody se reagrupam após a confusão anterior com o bilhete de amor. Rosemarie tem uma nova ideia para ajudar Frank e Abigail a consertar o relacionamento. Desta vez ela dá a Cody uma caixa de chocolates e o instrui a deixá-los na porta de Frank, e ele pensará que são de Abigail. Cody adora a ideia e pega a caixa para iniciar o novo plano. Enquanto Cody está tentando consertar as coisas entre Abigail e Frank, seu erro anterior está começando a dar frutos. Quando Rosemarie olha pela janela, ela avista Murphy e Katy finalmente conversando um com o outro. Ela aponta os dois pombinhos para Lei e diz a ele para ter mais fé nas habilidades de sua esposa como casamenteira. Lei ressalta que tudo isso aconteceu por causa de uma confusão, mas Rosemarie insiste que o amor não comete erros. Mais tarde naquela noite, enquanto Frank atravessa a cidade, ele percebe algo suspeito acontecendo no banco. Ele rapidamente percebe que os irmãos fugitivos Tati têm o Sr. Jenkins, o gerente do banco, sob a mira de uma arma, e o estão conduzindo para o banco. Frank corre para o salão para buscar Jack. Dentro do banco, Curtis Tati encontra Ray e Bill contando a folha de pagamento da ferrovia.
Curtis ordena que os dois homens encham as malas com o dinheiro. Do lado de fora do banco, Glenn Tati fica de guarda, quando percebe seu velho amigo Matt Landry. Sem saber que Matt Landry agora é Frank Hogan, Glenn é pego completamente desprevenido, quando Frank o derruba no chão. A comoção atrai a atenção de Curtis por tempo suficiente, para que Bill o derrube, frustrando o roubo. Na manhã seguinte, o suposto roubo é o assunto da cidade. Enquanto Elizabeth conta a história para Abigail, ela revela que Jack não poderia ter detido os irmãos Tati sem a ajuda de Frank. Durante a conversa, Florence se aproxima e interrompe com a notícia de que o recém-reinstalado prefeito Gowen renunciou a todos os impostos da ferrovia. Ao ouvir a notícia, Abigail corre para confrontar Henry. Ela invade seu escritório e encontra Henry conversando alegremente com Hayate. Abigail imediatamente percebe que o encontro dos dois homens provavelmente não é coincidência. Abigail oferece a Henry um aviso severo para ter cuidado com seus próximos movimentos. Do lado de fora do café, Rosemarie encontra Cody e pergunta ansiosamente como foi a entrega do chocolate. Acontece que Cody deixou os chocolates no campo de beisebol, e seu amigo Robert os encontrou e os comeu. Rosemarie ri e as duas concordam em encontrar uma terceira opção juntas. Perto dali, Carson chega à enfermaria para implorar a Fight por medicamentos para aliviar a dor. Seu heroísmo anterior o deixou com uma possível costela quebrada, mas, em vez de permitir que seu ferimento cicatrizasse, Carson imediatamente voltou a trabalhar na ferrovia. Fight diz que ele precisa se curar sozinho, mas, temendo perder o emprego na ferrovia, se perder o turno, Carson diz a Fight que ele não tem escolha, a não ser superar seus ferimentos. Ela diz a ele que existem outros empregos em Op Valley e sugere um que pode ser perfeito. De volta à escola, um animado Philip chega com seu pai. Ele dá um grande abraço em Elizabeth e pergunta se pode terminar sua árvore genealógica. Ele corre para sua mesa, para trabalhar em sua tarefa enquanto Sunny e Elizabeth conversam. Desde a última conversa, Sunny reconheceu que ainda estava zangado com a morte de sua esposa e descontou em seu filho. Ele está empenhado em compensar os erros do passado e determinado a ser um bom pai. Elizabeth sugere que ele comece dando um abraço no filho. Sunny sorri e caminha em direção ao filho. Ele se ajoelha e abre os braços. Philip imediatamente cai nos braços do pai, e os dois se abraçam. Mais tarde naquela tarde, Carson chega ao café para perguntar sobre o trabalho como cozinheiro de Abigail. Ele tem experiência como cozinheiro e, junto com a recomendação de Fight, parece uma boa opção para o café. Enquanto Abigail continua a entrevista, Cody chega da escola e pergunta se eles podem pescar. Sem ninguém para cuidar da cozinha, Abigail começa a dizer não, mas, antes que ela possa, Carson se oferece para substituí-lo. Não querendo decepcionar Cody, Abigail oferece o emprego a Carson e o recebe em Op Valley. No lago, Cody e Abigail chegam e encontram Frank pescando sozinho. Abigail e Frank percebem que foram enganados e Cody os deixa para conversar sobre seus problemas. Ambos revelam que, apesar da briga, ambos se preocupam profundamente um com o outro. E, graças a uma ajudinha de Cody, Abigail e Frank finalmente se beijam e fazem as pazes. De volta à cidade, Jack e Elizabeth aproveitam e caminham juntos à tarde. Antes de ir jantar no salão, Elizabeth para na sala de aula para pegar seu chale. Ao entrar na sala de aula, ela descobre um homem estranho escrevendo em seu quadro negro. Confusa, ela pergunta por que ele está escrevendo no quadro negro. Ele diz a ela que está se preparando para a aula do dia seguinte. Ainda confuso, fica claro para o homem que Elizabeth é a última a saber. Ele então informa ela que ele é seu substituto.